professor, bem-vindo a mais uma aula da nossa escola dominical. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025 e nesse trimestre nós estamos falando da revista Chamados para Fora, o Evangelho que Transforma. Meu nome é John Wesley, congrego na igreja de Vila Humaitá, aqui de Santo André. Bom, nós chegamos na lição 9 e essa lição ela é muito especial porque nós vamos falar mais um pouquinho a respeito daquele homem chamado Apóstolo Paulo, Paulo de Tarso. É um homem que impactou o mundo, E o título dessa lição chama-se Essa Cultura Precisa Mudar. Nosso texto-chave está em Atos, capítulo 19 e o verso 19. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu os seus livros e os queimou publicamente. Síntese dessa lição. Nesta lição, exploraremos como o evangelho pregado por Paulo transformou a cultura de Éfeso, confrontando práticas idólatras e influenciando profundamente a vida econômica e social da cidade. Os objetivos dessa lição é compreender o efeito do evangelho na transformação cultural, refletir sobre o papel do evangelho na mudança de valores em nossa sociedade e identificar maneiras de viver e promover uma cultura que reflete os princípios de Deus. O nosso a refletir diz o seguinte: a cultura de uma nação revela quem ela pertence. Quando os seus valores refletem justiça, amor e verdade, sabemos que ela se aproxima do coração de Deus. Nossa leitura bíblica está em Atos capítulo 19, a partir do verso 17. O texto diz assim: Quando isso se tornou conhecido dos judeus e dos gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram vinham, confessavam e declaravam abertamente as más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniu seus livros e os queimou publicamente. O valor total calculado chegou a 500.000 dracmas. Assim, a palavra do Senhor se difundia e se fortalecia poderosamente. Nossa introdução, a gente vai abordar a respeito dessa cultura, Porque pensa assim comigo, quando um missionário ele viaja para um outro país, primeiro ele vai se deparar com uma cultura diferente. E a grande questão aqui é quando essa cultura ela precisa mudar e quando essa cultura ela não precisa mudar, ou seja, a cultura daquele povo. E aí a gente precisa entender essas duas linhas, tanto quanto a cultura precisa mudar, quanto a cultura de um povo. Eu vou trazer aqui exemplos práticos que eu ouvi num seminário quando eu fazia o curso de missiologia. Bom, quando Paulo ele esteve em Éfeso, a mensagem do evangelho ela impactou profundamente a cultura, tá? Não só a cidade ali, mas também a cultura. O relato que nós lemos aqui em Atos capítulo 19, onde nós vemos que a pregação ela confronta diretamente, primeiro, a prática e a crença local, tá? Então, a pregação de Paulo ela vai exatamente de encontro a isso. Então, o que acontece nesse exato momento? Todo tipo de comércio, porque assim, Éfeso era uma cidade cheia de comércios. Então, todo tipo de comércio que era ligado à magia e à idolatria, esse comércio praticamente entrou à falência. Esse comércio praticamente deixou de existir. Por quê? Porque Paulo, ali como missionário, ele viu certas práticas e mentalidades que precisavam mudar. A pregação, perceba que a pregação do evangelho, ela sempre vai ir para dois lados, tá, querido professor? Até é importante a gente frisar isso em aula. Primeiro lado que a mensagem do evangelho ela pode ir é de fato o confronto, fazer com que a pessoa mude de vida.
O segundo lado que a pessoa pode ir é o lado de odiar o evangelho. Odiar e odiar também quem está pregando o evangelho. Nós acreditamos que o evangelho, ele muda culturas e que existem muitas culturas e muitos costumes que foram influenciados pelo diabo. Já dizia uma professora, né, que ela dizia o seguinte, né, essa frase ela é famosa, não é dessa professora, mas eu ouvi através dela. A frase diz o seguinte: você quer saber como está o nível de uma sociedade, é só olhar o tipo de música que ela ouve. E quando nós olhamos para o Brasil, quando nós olhamos aqui para a nossa região, nós vamos perceber que a nossa sociedade, ou seja, nossos adolescentes, como um todo, nossos jovens, eles são tomados pelo funk. Você vê que a cultura da sexualidade, a cultura das drogas, a cultura da ostentação, ela está muito presente nesse século. Então, quando você percebe que a nossa sociedade, a nossa cultura, ela tem impregnado o funk como uma das músicas mais ouvidas, um dos ritmos mais ouvidos, nós vamos perceber que essa sociedade, ela está sendo influenciada por quem? Pela igreja? Ela está sendo influenciada por quem? Pela maioria cristã, como 80% do país é tomado pelos cristãos? Não. Quem ocupa top 1 no Spotify, quem ocupa top 1 no YouTube Music, sempre são músicas que não são cristãs. Então, como pode um país que tem 80% da sua sociedade, que se diz cristão, ouvir músicas de tão baixo calão, de tão baixo como um todo ali para a sociedade? Essa música não tem nada a oferecer, né? Nada, zero a oferecer. Então nós percebemos que a sociedade ela está sendo influenciada pelo diabo. Assim também era em Éfeso. Éfeso foi um lugar que foi influenciado por uma cultura demoníaca. Aonde? Através das práticas de feitiçaria, do ocultismo, e esses livros eles eram vendidos abertamente. Isso porque Éfeso era um lugar, praticamente um lugar estratégico para a venda dessas coisas, porque era próximo do templo, o templo ficava próximo da própria região ali. Então nós percebemos que a prática da feitiçaria e a prática da imoralidade e a prática do ocultismo, tudo isso está relacionado a uma sociedade que é influenciada pelo diabo. Então, nessa lição, é exatamente isso que nós vamos ver. Como Paulo lidou com essa cultura, ou essas culturas, né? Porque não foi só em Éfeso, foi em outros lugares também, como Corinto. E o que isso nos ensina sobre transformar a sociedade que vivemos. Então, vamos ao tópico 1. Confrontando a cultura. Quando Paulo chegou em Éfeso, Paulo encontrou uma cidade totalmente envolvida nessa questão da adoração a Artemis, né? Paulo chega em Éfeso, a primeira coisa que Paulo... Eu gosto muito da forma que Paulo age, tá? Porque para mim é uma forma coerente. Paulo não entra na cidade e já sai anunciando o evangelho. Nós não vemos isso através da conduta de Paulo. O que nós percebemos em Paulo é que ele entra na cidade e ele observa. Inclusive, quarta-feira agora, no nosso culto, nós estávamos falando sobre Neemias, e a posição e a decisão de Neemias foi exatamente a mesma, de quando ele chegar no lugar, ele já não sair fazendo, construindo. Ele simplesmente observou a cidade e depois de 3 dias ele foi, sim, agir e foi atuar. A mesma coisa acontece com Paulo. Paulo, ele não chega em Éfeso e já sai, opa, bora aqui anunciar Cristo, bora aqui pregar. Não, Paulo, ele começa a entender como que aquela sociedade é influenciada, como que aquela sociedade ela atua. E de acordo com a influência da sociedade, de acordo com como ela caminha, é que Paulo direciona a mensagem dele. Paulo vai sempre direcionar a mensagem dele de acordo com o que ele está vendo. Então, aqui não é diferente. Paulo, ele percebe que Éfeso está envolvida aí na adoração a Artemis. E este culto não era só uma prática religiosa, tá?
Esse culto não se tratava das pessoas entrar lá no templo, ficarem sentadinhas, ouvir a mensagem lá do culto em Artemis e voltar para casa dela. Não, na verdade, essa prática religiosa, ela impactava tudo à volta. Então, a cultura local era impactada por causa do templo de Artemis, a economia era impactada por causa do templo em Artemis, a identidade da cidade era impactada por causa do templo em Artemis. Aqui, a título de curiosidade, o templo de Artemis era foi considerada, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então era um símbolo dessa cultura, deste lugar. O comércio ali dos ídolos e dos objetos ali sustentava praticamente a cidade inteira, porque turistas vinham de todos os lugares, eles chegavam na cidade de Éfeso, e aí esses turistas que vinham de diversos lugares, eles queriam fazer algo, eles queriam entrar no templo, porque eles queriam ter relação sexual com a sacerdotisa do templo. Então, isso daí movimentava a cidade. Éfeso o primeiro subtópico aqui da lição, né, a cultura idólatra de Éfeso. Então, nós entendemos que Éfeso tinha uma cultura, sim, de idolatria, e essa cultura, ela era por toda a cidade, ela impactava na economia, ela impactava nas pessoas, ela impactava na cultura, estava impregnado na cultura, tá? Impregnado na cultura. O templo de Artemis era o mais famoso, né? Um dos mais famosos, era um símbolo de orgulho, né? Então, Artemis era sustento ali para muitos artesãos e comerciantes daquele lugar. Bom, então os Éfesos, eles procuravam esse templo porque esse templo trazia prosperidade para eles, trazia proteção, né? Por que essa proteção? Porque estava relacionada justamente à deusa, a essa deusa. Então, essa idolatria de Éfeso, ela era vista por todo o povo ali da cidade como parte totalmente essencial para se viver ali. Era normal, Éfeso, isso era normal. Você sabe quando é cultura? Quando é normal. Você quer entender o que é uma cultura? É quando algo é feito e isso passa a ser normal. Bom, o que eu vou falar aqui agora foi coisas que eu vi e eu presenciei. Quando eu gosto de citar muito a FOA, porque a FOA foi minha primeira missão fora de São Paulo, foi o lugar que eu pisei a convite do pastor Denso, e lá em Afuá tem uma cultura que ela é uma cultura, irmãos, que é difícil de acreditar. Quando você começa a entrar no Rio Amazonas, adentrar pelo Rio Amazonas adentro, você vai encontrar comunidades. E como essas comunidades crescem? Essas comunidades crescem de uma forma que para nós é algo diabólico. Geralmente essa sociedade ela cresce quando a filha, né, ela já está na idade ali da puberdade. E aí, quem dá continuidade à sequência da família é o pai. Então, o pai, ele conhece a filha e a filha fica grávida e dá continuidade à sociedade. Muitas das vezes com 12 anos, 13 anos. E isso era normal lá. E isso para as comunidades mais afastadas. Quando o evangelho chegou em Afuá era do mesmo jeito. E não só isso, na cidade, no lugar, se multiplicava a questão do estupro, se multiplicava a questão de violar os direitos das meninas, e era uma questão assim, ferrenha. O que acontece? Quando o evangelho chega, essa cultura ela passa por uma transformação. O que antes era considerado normal, hoje, se você vai lá em Afuá, principalmente na capital, isso não é normal. Na verdade, se isso acontecer, é caso de denúncia, é caso de prisão. Lá pro meio das comunidades, subindo o rio, andando 6, 7 horas de barco, encontrando uma comunidade isolada no meio do mato, isso ainda é normal. Mas na capital, aonde o evangelho chegou, aonde o evangelho já está, já tem congregação, já tem igreja, isso não é normal. Essa cultura ela foi alterada.
Então, para que os irmãos entendam, quando Paulo pisa em Éfeso, a idolatria ela é normal. O culto a Artemis é normal. A venda dos livros, o ocultismo é normal. A sociedade vive nessa normalidade. Só que para o verdadeiro cristão, para o verdadeiro crente, isso não é normal. E aí a pergunta que eu faço é: será que a nossa geração ela está se normalizando com o que tem visto? Será que a gente não está entrando na normalidade dessa geração? De olhar o que acontece no mundo e falar, opa, é normal. É isso que está acontecendo com a gente? É isso que está acontecendo com o cristão? Então, essa cultura idólatra ali, ela moldava a mentalidade e o comportamento das pessoas, tá? E aí nós vamos para o subtópico, a mensagem de Paulo e a verdade do evangelho, tá? E aqui eu quero até relacionar um outro texto para que vocês entendam aqui essa dinâmica da pregação de Paulo. Romanos 8 não, perdão, irmãos. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, a gente já viu isso nas lições anteriores. Nós vimos que Felipe chegou em Samaria, pregou a mensagem e muitos se converteram. Só que eu quero destacar uma pessoa que se converteu ao evangelho nessa pregação de Felipe, que foi Simão o Mago. O texto vai dizer que na pregação de Filipe, Simão o Mago se converte ao cristianismo, tal. Só que quando os apóstolos chegam, inclusive um deles, Pedro, chegam até o lugar e começam a colocar a mão sobre as pessoas e elas receberem o Espírito Santo, Simão o Mago, o feiticeiro, ele vai querer comprar o poder de Deus. Ele vai querer comprar o evangelho. Por quê? Porque antes Simão Mago era conhecido como aquele que era o Deus da cidade. Tanto que o texto, quando nós lemos Romanos 8, e a partir ali, depois da história de Filipe, a gente vai perceber que o texto fala assim, que para muitos da cidade de Samaria, Simão, o Mago, era conhecido como o poder de Deus. Agora eu faço uma pergunta. Que poder é esse que não transforma? Que poder é esse que não muda? Que poder é esse que as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas e a cultura não se transforma? Isso é poder de Deus? Não, isso não é poder de Deus. Agora, quando nós vemos um homem como Paulo, com uma mensagem simples, mais poderosa, mais transformadora, que é o único verdadeiro Deus e ele não habita em templos feitos por mão humana. Essa é a mensagem que traz choque para a cultura de Éfeso. Essa é a mensagem que impacta Éfeso. Essa é a mensagem que coloca em xeque o sistema religioso, a economia. É isso que nós vemos. Paulo deixa claro para todos em Éfeso que deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, não são deuses verdadeiros. E ele ressalta que só há um único verdadeiro Deus, e é o Deus que deve ser adorado, porque para esse Deus não existe imagem, para esse Deus não existe nada que você possa manipulá-lo. Porque Deus você não manipula, as pessoas conseguem manipular outras pessoas que têm interesse no que eles podem oferecer, mas a Deus, o que você pode oferecer que ele já não tenha? Se você oferecer dinheiro, ele é dono do ouro e da prata. Se você oferecer para ele poder, ele já é detentor de todo o poder. Se você oferecer para ele localidades, ele já é dono de tudo. Então, o que pode ser oferecido para Deus se ele já tem todas as coisas? Então, é isso que nós vamos entender aqui, que Paulo está pregando sobre um único e verdadeiro Deus. A mensagem era confrontadora, irmãos. Que mensagem confrontadora? Por quê? Porque ela confrontava a idolatria. Cidade idólatra é demais. Ela confrontava as pessoas de acreditarem que poderiam manipular Deus, de que poderiam utilizar Deus do seu jeito, da sua forma, criar da forma que quisessem. Essa mensagem, ela confrontava porque as pessoas que estavam em Éfeso, elas ouviam essa mensagem e elas logo entendiam que Paulo estava anunciando uma mensagem que para eles
não fazia sentido, mas que ao mesmo tempo fazia sentido, né? Algo que é uma loucura, né? Tanto que a palavra de Deus é loucura. Aí nós vemos em 1 Coríntios 8, do 4 ao 6, Paulo afirma que para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, para qual existem todas as coisas. Bom, hoje essa mensagem ela precisa e ela deve continuar relevante, porque na nossa sociedade existem vários deuses. A prosperidade é um Deus que vem entrando em templos e mais templos. O poder é um Deus que vem entrando em templos e mais templos. A gente pode colocar como a fama, os aplausos, as propriedades, todas essas coisas são deuses e idolatrias que vêm entrando dentro de vários templos, que vem ocupando o lugar de Deus. É comum agora em megas igrejas você ver lugar VIP para quem tem um certo valor de dinheiro, né? Então você vê os mega templo reservando lugares para homens que têm muito dinheiro, que podem investir na igreja. Irmãos, isso é falso Deus. Isso é um falso Deus. A mensagem continua sendo essa, que só existe um único e verdadeiro Deus que transforma. Queira ou não queira, ele continuar existindo. E essa mensagem deve ser pregada. Por quê? Porque essa mensagem ela vai colocar em xeque duas coisas. A primeira é quem está ouvindo e a segunda é quem está falando. Porque se aquele que estiver ouvindo não aceitar, aquele que está falando corre o risco de ser morto. Então nós somos chamados a confrontar e deixar para trás qualquer ídolo que se levante contra essa verdade. Aí nós vamos ao tópico 2, que é uma cultura transformada. E aqui eu quero destacar o seguinte, né, para a gente poder entrar nesse assunto. O missionário, o pregador, ele não pode mudar uma sociedade porque ele quer mudar. Vou dar exemplo disso. E esse exemplo eu ouvi no curso de missiologia. Imagine um pastor e uma pastora foram convidados a dirigirem uma igreja na África. Eles foram para lá, eles ouviram falar da cultura, eles entenderam a cultura, só que lá tem um problema nessa região. Qual que é o problema, John? As mulheres de lá, elas andam com a parte de cima do corpo nua. Então, a parte de cima dessas mulheres desse lugar, ela é exposta. Ok, os pastores foram para lá, eles começaram a anunciar, houve conversão, as pessoas aceitaram a Jesus, e a esposa desse pastor teve uma brilhante ideia. Ela falou, já que esse pessoal aceitou Jesus, eu vou trazer camisetas para todas essas mulheres. Aí mobilizou o pessoal aqui no Brasil, o pessoal separou a verba, mandou verba, compraram várias camisetas, distribuíram a camiseta e falaram pro pessoal para que eles para aquelas mulheres, para que elas pudessem vir amanhã com a camiseta. Mobilizaram, fizeram tudo. Na manhã seguinte, aparecem as mulheres com a camiseta. Elas estavam com a camiseta, só que tinha um detalhe. A parte onde ficava a mama dessas mulheres, elas haviam cortados para que a mama ficasse à vista. Então, elas usaram a camiseta, mas a parte íntima que era para ser fechada, elas fizeram um corte na camiseta e continuaram. Isso é uma cultura daquele país, daquele povo. O que muda uma cultura demoníaca? A palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que muda, é a palavra que regenera. Por mais que nós tentamos fazer várias ações para mudar uma sociedade,
O que realmente vai mudar a sociedade é a palavra de Deus. E, John, então quer dizer que eu tenho que chegar pregando a palavra de Deus? Não. Viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Realmente viva a palavra de Deus. Quando for para mentir, se posicione como verdade. Quando for para enganar, se posicione como justiça. Isso é viver a palavra de Deus. E, claro, anunciar a palavra de Deus sempre que Deus te der a oportunidade. Então, continuando aqui, o impacto da mensagem de Paulo foi tão grande, que ele abalou as estruturas daquela sociedade. Ele abalou a cultura daquela sociedade. O poder de Deus, quando ele é manifesto através da pregação de um crente, como foi na vida de Paulo, ele gera uma mudança visível. É uma mudança visível que leva as pessoas a abandonarem as práticas antigas, a repensarem sobre suas prioridades, a repensarem sobre os seus poderes, sobre o que essas pessoas têm. Então, o poder de Deus leva à transformação, mas não leva à transformação superficial, como Simão, o mago, gostaria, mas leva a uma mudança verdadeira, genuína. E essa mudança, ela impactou a economia. Essa mudança, ela impactou todos os aspectos que estavam enraizados nessa cultura. Bom, então vamos para o terceiro subtópico, que fala a respeito do arrependimento público. Um dos efeitos mais notáveis da pregação de Paulo, e não só da de Paulo, mas da pregação do verdadeiro evangelho, é o quê? É o abandono das práticas. Certo? Então, no caso ali de Éfeso, é o abandono das práticas de magia e ocultismo. Porém, no caso de uma verdadeira mensagem pregada numa sociedade, o que está movendo aquela cultura, o que está movendo aquele povo, vai deixar de mover, vai ser abandonado. Então, se o que abandona, a exemplo de Afuá, se o que movia Afuá era essa cultura que era demoníaca, da exploração do vulnerável, então isso deixou de ser uma prática lá. Agora, com a palavra de Deus, isso deixou de ser uma prática. Esse é o poder de Deus, gente. Ô, glória! Isso que é poder de Deus. Muitos do que haviam se convertido começavam a confessar-se publicamente dos seus pecados. Eles trouxeram os livros de feitiçaria, de ocultismo, eles queimavam seus livros. Isso daqui não serve para nada. Somando toda a quantidade de livro ali, o nível de poder financeiro, o nível de poder econômico que estava sendo queimado era gigantesco, porque aquele povo entendeu que aquilo não simbolizava mais nada, na verdade só apontava para a vida antiga deles, mas não era a vida que eles queriam viver. Então eles começaram a fazer o quê? A queimar. Eles começaram a queimar os seus livros. E um coração que queima, queima também o pecado. Essa frase ela é importante. Um coração que queima, queima-se com ele o pecado. Essa frase Deus me deu agora, hein? Rapaz, um coração que queima, queima-se com ele o pecado. Ao queimá-lo, os efésios mostraram que estavam dispostos a abandonar tudo que poderia afastar eles do único e verdadeiro Deus. Não dos deuses, mas do único e verdadeiro Deus. Então esse ato de arrependimento público, ele não foi só uma renúncia, uma simples renúncia. Ele foi mais do que isso. Ele foi uma demonstração de que aquele povo estava compromissado com Deus a viver de acordo com a verdade do Evangelho. E isso é maravilhoso. Era uma quebra significativa e definitiva do passado e apontava para um novo futuro, que esse futuro se chamava Jesus Cristo. Aleluias. O quarto subtópico, nós vamos falar da mudança de prioridade. Então, quando o Evangelho chega, as prioridades elas mudam. Com a crescente conversão ali do cristianismo, as demandas e as procuras pelos artesãos, pelas pessoas de negócio daquela cidade caiu. Por quê? Porque a prioridade mudou. Então, quem procurava comprar livro de ocultismo não quer mais saber desses livros, não quer saber mais dos ídolos. E isso preocupou um homem. Quem? Demétrio. Esse homem chamado Demétrio, ele ficou muito preocupado. Por quê? Porque isso fez com que o lucro dele abaixasse, o lucro dele diminuísse. Então,
ele liderou ali um protesto contra Paulo, né? Lembra que eu falei? A mensagem de Deus vai trazer duas situações. A primeira é a conversão e a segunda é o ódio. No caso aqui de Demétrio, trouxe para ele o ódio, porque Paulo passou a ser perseguido por Demétrio por conta da mensagem que ele trouxe e da mudança que ele trouxe. Então, a gente vê que o evangelho, ele vai fazer, o verdadeiro evangelho, ele vai fazer com que as prioridades das pessoas, elas mudem. Ao invés de investir na idolatria, elas passam a investir nos valores do reino de Deus, na eternidade. Tanto que o próprio Senhor Jesus vai dizer em uma das suas parábolas que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro no terreno. Ele foi, vendeu tudo e comprou o terreno. Por quê? Porque ele encontrou um tesouro. E é exatamente isso que é a mensagem do evangelho. A mensagem é essa: quando você encontra o evangelho, você está disposto a vender tudo para ir a esse tesouro, para adquirir esse tesouro. E esse vender tudo não é em relação a questões financeiras, mas sim a abandonar tudo o que para você seria de valor de uma cultura demoníaca, uma cultura que precisa mudar. Você deixa isso daqui. Bom, então nós chegamos no tópico 3. O que diz o tópico 3 aqui? Que a transformação, ela precisa ir além, na verdade, assim, a transformação, ela vai além da esfera espiritual. O que é a esfera espiritual, John? A esfera espiritual é aquilo que é interior, é aquilo que nós não conseguimos ver, não é visível. E aí, quando essa transformação ela transcende o espiritual e ela já é visível, é então que nós percebemos que houve de fato uma mensagem do poder de Deus. A pregação de Paulo mudou a economia. A pregação de Paulo mudou a cultura daquele povo. E aí nós perguntamos o seguinte: que tipo de mensagem tem mudado a nossa sociedade hoje? Nunca esteve tão corrupta, nunca esteve tão idólatra, nunca esteve tão imoral. Será que de verdade nós estamos pregando? E eu aqui não estou apontando o dedo para A ou para B. Estou me incluindo, né? Quero fazer dessa mensagem ou dessa aula como a pregação de Daniel. Ou a pregação não, a oração de Daniel. Daniel, quando foi orar ao Senhor pelo povo, ele se incluía e falava: Senhor, nós pecamos. Nós devemos ser assim também. Quando nós olhamos, nós não temos que apontar o dedo e falar: essa mensagem quem estão pregando, não. A mensagem que nós estamos pregando. Qual o efeito que ela tem causado? A mensagem que nós estamos pregando é poder de Deus? Porque se for poder de Deus, ela vai mudar o ambiente que você está. A mensagem que é poder de Deus, ela muda o ambiente que você está. Se não há mudança do ambiente, não é uma mensagem do poder de Deus. Bom, e de que forma essa mensagem ela impacta? Eu vou dar o exemplo aqui da Reforma Protestante, né? Quando aconteceu a Reforma Protestante, ou durante, na verdade, a Reforma Protestante, ali países como a própria Alemanha e a Suíça, que abraçaram o Evangelho, elas promoveram uma alfabetização em massa para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Olha isso. Quando aconteceu a reforma na Alemanha e na Suíça, que foram países que abraçaram de fato o Evangelho, eles promoveram a alfabetização em massa para que as pessoas pudessem ler a Bíblia. Lutero foi um dos grandes defensores da educação universal, né? A gente sabe que durante esse período a Bíblia ela começou a ser cantada para que as pessoas pudessem decorar a Bíblia, que não tinham acesso ali, no caso, ao latim. Nós vemos, através dessa reforma, escolas sendo formadas, instituições sendo formadas. A gente vê lá nos Estados Unidos, que é um reflexo, que a faculdade de Harvard e de Yale, elas são faculdades que foram fundamentadas por líderes cristãos. Eles que promoveram o conhecimento, eles que levaram. Por quê? Porque eles entenderam que
a cultura ela precisava mudar na educação. E eles foram pioneiros ali naqueles lugares para implementar uma cultura do reino, uma cultura de Deus. A gente tem o caso também da economia na Inglaterra, que foi um movimento ali liderado pelo próprio John Wesley, que através dos seus ensinos sobre disciplina, economia, responsabilidade financeira, eles conseguiram trazer uma grande transformação econômica ali para a Inglaterra. Wesley, ele ensinava a cada cristão que tinha ali que eles deveriam ganhar o máximo que puderem e economizar o máximo que puderem para dar o máximo que puderem. Olha que fantástico isso daí. Ganhar o máximo que puderem, economizar o máximo que puderem e dar o máximo que puderem. Cara, olha a mensagem, olha o que nós vemos aqui através de grandes homens de Deus. E por fim, aqui, antes de nós concluirmos, sobre a justiça. Na Inglaterra também, no século XVIII, o cristianismo influenciou ali o sistema jurídico, né, judiciário, que levou à abolição da escravatura. Então nós vemos que através do evangelho nós temos um marco aqui na história. Porque através de um cristão, de um crente, nós vemos que o evangelho ele foi útil para libertar povos da escravidão. Para nós concluirmos, eu gostaria de concluir aqui com essa pergunta apenas. Claro que você vai ler essa parte, né, professor? Mas eu quero concluir com essa pergunta. Olhando para a nossa cultura hoje, conseguimos ver nela valores e a justiça de Deus? É uma pergunta que eu gostaria de deixar para você, querido professor, para que você possa responder na sua sala de aula. Deus abençoe, fico por aqui e um grande abraço.